No interior de Minas Gerais, quando reputação valia mais que ouro, um fazendeiro jovem surpreendeu a cidade inteira ao arrematar 3 moças em um leilão. O que parecia crueldade virou espanto e, mais tarde, lágrimas. Antes de começar, guarda o cheiro de capim molhado e o mugido distante do gado. Esse é o cenário de Augusto, com seus 28 anos, ombros largos e uma tristeza que nunca amanhece. A fazenda dele ficava a pouco mais de 40 minutos de Santa Cruz do Veado, onde todos se reconheciam pelo passo e pelo som da buzina. Quem governava o casarão era Dona Mirtes, mulher firme, que criou Augusto desde que a mãe dele partiu cedo demais. Ela lhe serviu café e disse que coragem ele tinha. Faltava era perdoar o passado. Augusto engoliu o amargo como quem engole espinho e seguiu para o curral. Acariciou o pescoço de Relâmpago, o cavalo baio de confiança antiga, e sussurrou que era dia de acertar contas com o ontem. No terreiro, Tadeu, capataz leal, trouxe recados de cerca rompida e bezerro sumido. Augusto mandou consertar a cerca primeiro, porque erro aparece depois. Guardou no bolso 1/3 da mãe e um maço de papéis amarelados do baú do pai. Na estrada de terra, cruzou com Padre Laurentino, que lhe desejou guarda. Augusto respondeu que Deus protegesse sobretudo quem não tinha voz. Santa Cruz do Veado parecia parada no tempo, com rádio de pilha disputando espaço com o sino da capela. No galpão de leilões, seu Narciso, bigode de respeito, anunciou mercadoria rara. 3 moças de família apertada, Lia, Noemi e Benta. No fundo, um pai de mãos trêmulas enxugava vergonha no lenço. Augusto entrou, tirou o chapéu e perguntou quanto era pelas 3. Seu Narciso começou em 20 contos cada. Augusto cobriu com 60 contos pelas 3 de uma vez e jogou as notas na mesa. Ninguém ousou oferecer mais. A plateia prendeu o fôlego, metade ofendida, metade curiosa. Lia, a mais nova, ergueu os olhos de um azul assustado. Noemi mordeu o lábio para segurar o choro. Benta cruzou os braços como quem não entrega a alma. Augusto virou-se e mandou que o seguissem. Do lado de fora, sob sol de rachar, disse baixo para si: enquanto o sangue correr nas veias, ninguém toca nelas. Chegaram à fazenda com cheiro de pão no forno e café passado no coador de pano. Dona Mirtes abriu a varanda com olhos de mãe. Água fresca, comida quente e quarto com chave por dentro. Augusto explicou sem floreio. Ali tinha horta, costura e galinheiro. Não tinha grito, não tinha correria e gente não era mercadoria. Benta quis saber por que então ele pagara na frente de todos. Augusto respondeu que tinha gente pior mirando o destino pior. A frase caiu como pedra num poço, afundando devagar. Na noite de lamparina, cada uma enfrentou seu medo. Noemi passou os dedos numa renda inacabada e lembrou do noivo que virou silêncio no garimpo. Benta raspou a sujeira das unhas como quem arranca resto de mágoa. Lia escutou o vento na janela e respirou sem pressa pela primeira vez desde o tablado. Do lado de fora, Augusto conversou com Relâmpago e pediu paciência ao cavalo e a Deus. Tadeu trouxe notícia de língua afiada na cidade e ameaça de visita. Augusto mandou avisar que ali ninguém estava preso e que quem quisesse verdade viesse ver com os próprios olhos. De manhã, a casa encontrou novo compasso. Noemi sentou à máquina e fez nascer saias de retalho. Benta foi para a horta e aprendeu o ponto da água. Lia desatou a tristeza escovando o Relâmpago, que encostou a cabeça no ombro dela como bicho que entende alma. Ao meio-dia, Augusto foi direto. Lá fora, iriam falar de tudo. Ali dentro, havia respeito e porta aberta. Se quisessem ir, iriam. Se ficassem, teriam nome escrito em papel. A promessa ficou pendurada no ar, feita de poucas palavras e muito peso. À tardinha, 3 homens bateram na porteira querendo conferir. Clara, agora Lia, foi até a varanda acompanhada de Noemi e Benta. Disse que comiam, trabalhavam e dormiam limpas. O trio de intrometidos riu torto e foi embora com a imagem que não queria ver. 3 mulheres de queixo erguido. A cidade ferveu como chaleira esquecida no fogão.
Gente jurou que Augusto as trancara no porão. Outros insinuaram pecado. Seu Dimas, do armazém, pediu calma e lembrança de chão firme antes de sentença. Mas a multidão prefere rumor à verdade. Na noite das lamparinas, a comitiva apareceu. Delegado Estevão, padre Laurentino e uma meia dúzia com pedra na mão. Porteira aberta, Augusto mostrou contratos já carimbados. Salário, moradia, folga. Lia, Noemi e Benta confirmaram de boca própria. Uma pedra estalou o vidro, mas a lei falou mais alto. Quem veio para tumultuar voltou para casa com a cara quente. Mesmo assim, a casa ainda respirava pesado. De madrugada, Noemi encontrou Dona Mirtes preparando chá e confessou que sonhava com a palavra venda grudada na pele. Dona Mirtes respondeu que ali ninguém tinha sido vendida. Ali tinham sido salvas, embora doesse entender. Benta gastou a raiva na enxada até a mão sangrar e Augusto lhe disse que ferida de alma não sara no braço. Lia, encostada na crina de Relâmpago, aprendeu que silêncio também consola. Augusto sabia que o silêncio dele estava virando inimigo. Foi ao cartório sem alarde e registrou tudo com tinta grossa. Abriu cadernetas de poupança nas 3 assinaturas. Comprou linha, farinha e querosene. No caderno da casa, anotou cada tarefa com nome, porque papel guarda o que a boca dos outros distorce. Numa manhã de neblina, levou Lia a cavalgar fora do curral. Ensinou passo curto, rédea leve, palavra baixa, porque cavalo obedece calma. Na baixada, ouviram motor escondido perto da pedreira. Augusto reconheceu vozes de quem já rondara a porteira. Viu lona cobrindo caixotes, ouviu adiantamento e embarque noturno. Leu curvelo voando num papel. Guardou a fúria para a hora certa e voltou com Lia em segurança. Na curva do açude, a margem cedeu. Relâmpago falseou e Augusto segurou o corpo de Lia num golpe só. Ela tremeu, ele riu curto, daqueles risos que pedem bênção ao perigo. Dona Mirtes da varanda disse que liberdade tem cheiro e que naquele dia a casa cheirou a liberdade. Veio tempestade e com ela a conversa que faltava. Na cozinha, Augusto largou um envelope sobre a mesa. Dentro, entrega de 3 peças, transporte noturno, bordel em Curvelo. O silêncio pesou como chumbo. Lia levou a mão à boca. Noemi chorou devagar. Benta ficou de pé, firma por dentro e por fora. Augusto disse que, se não levantasse a mão no leilão, elas seriam levadas sem rastro. A verdade atravessou a casa como raio que destrói e ilumina. Dona Mirtes serviu caldo grosso, porque depois da pancada o corpo precisa lembrar que está vivo. Tadeu se ofereceu de testemunha e na manhã seguinte todos assinaram no cartório. Cada uma saiu com contrato, cópia autenticada e chave de um caixote onde havia dinheiro honesto e a tal caderneta com o nome completo. Na praça, quem gostava de pedra teve que engolir papel. Seu Raimundo, o pai aflito, apareceu de chapéu na mão pedindo perdão. Levou uma cópia para se defender de cobrador de promissória. Padre Laurentino disse que não se conserta o ontem, mas se impede o amanhã errado. Ao cair da tarde, Lia sentou ao lado de Augusto na varanda. Relâmpago mastigava o fim do dia. Ela encostou a cabeça no ombro dele sem cerimônia. Não era romance de novela, era descanso de 2 cansaços. À noite, Augusto escreveu no caderno: dia de assinatura, nome virou rosto. Se vier guerra, a verdade tem perna. A cidade não se rendeu sem ranger. Galdino e Batista, os mais afoitos, foram flagrados pelo delegado Estevão na pedreira, com lona, lista de embarque e as iniciais dos respeitáveis da região. Tentaram faca e porrete. Augusto tomou corte no ombro. Relâmpago empinou feito raio e a lei chegou a tempo. Presos, nomes foram parar em papel timbrado. Miguel, agora Augusto, voltou sangrando, mas de pé. Lia enfaixou o ombro com mãos firmes e olhos molhados. Ele disse que doía mais antes, quando ela ainda não lhe tinha devolvido o fôlego. Na varanda estrelada, confessaram baixinho que o coração deles tinha aprendido outro compasso. O beijo veio manso, de quem conhece perda, e por isso trata do que acha com cuidado. Depois da prisão, a vida ganhou rumo. Noemi passou a vender costuras assinadas. Benta colheu verduras e descobriu alegria em ver a terra responder carinho.
Lia dividiu com Augusto a lida e, sem perceber, a cura. A cidade aprendeu com vergonha que o monstro entregou a própria honra para salvar 3 destinos, e que às vezes o que parece pecado é sacrifício. No último registro do caderno, Augusto escreveu com letra segura: "Hoje não somos sombra, somos nome, somos futuro. O que começou em dor, virou casa." Se esta história te alcançou por dentro, guarda 2 coisas. Primeiro, que papel e gesto juntos derrubam mentira. Segundo, que onde a dor se reconhece, a vida faz morada. O sol nasceu com pressa sobre a serra e trouxe no dorso uma névoa fina, como quem hesita antes de revelar segredo. Augusto acordou antes do galo, com o terço da mãe apertado no bolso e o caderno da casa sobre a mesa, como um mapa de promessas. Lia varreu a varanda e parou para olhar a roseira que começava a abrir, sem saber que naquele botão cabia mais que flor. Noemi costurava a máquina, o ponto firme no tecido e o olho suave quando pensava em futuro. Benta cuidava da horta, enterrando na terra a força que tanta gente tentou arrancar dela. A fazenda respirava um silêncio que era cuidado e não prisão. Mas a cidade ainda tinha dentes afiados, e os boatos mastigavam a vida de quem ousava ser diferente. Augusto sabia que vencer mentira exige mais que papel. Exige coragem para enfrentar sombra grande. Quando o delegado Estevão trouxe o inquérito final, Augusto foi ao cartório com a alma reta. As promissórias, os recibos, as assinaturas forçadas e a lista com nomes foram carimbados e colocados como provas na mão da lei. Galdino e Batista caíram sob a própria trama. Os homens que apoiavam o tráfico tremiam quando o nome apareceu em papel timbrado. Mas desmantelar uma rede envolve cortar o rabo da serpente e encarar cabeças novas que se julgam intocáveis. Havia no curvar de algumas cabeças um medo que se misturava a ódio. Havia em outras um recurso antigo para silenciar a verdade. E enquanto a justiça acertava a parte pública, havia ainda a sombra privada que precisava ser curada. O passado de Augusto, a culpa que o empurrou ao martelo do leilão. Lia e Augusto começaram a costurar juntos um cotidiano que não era só prática, era acordo de alma. Ele ensinou-a a guiar o cavalo com calma. Ela ensinou-o a rir baixo quando a chuva batia no telhado. Entre um concerto de cerca e um banho de cavalo, o respeito foi se transformando em confiança, e a confiança em algo que se arriscava a ser amor. Mas a paz vinha com custo. Chegaram cartas anônimas com ameaças e um fogo que quase consumiu um celeiro, lembrando que o inimigo não fora vencido todo. Numa noite de ventania, Noemi encontrou uma caixa deixada na soleira com documentos rasgados e uma chave enferrujada. Dentro, pistas de uma rota que levava além da região. A palavra curvelo voltou a sussurrar como aviso, e Augusto percebeu que a teia era mais ampla do que suspeitara. Ele convocou Lia, Noemi, Benta e Tadeu para uma reunião sob o alpendre. Iam juntar provas, ouvir depoimentos, seguir rastros. Cada passo era delicado. Uma palavra errada poderia fazer a cidade virar faca de novo. Noemi, antes tímida, encontrou força para ir à mesa da venda e pedir que gente que vira e ouviu depusesse o que sabia. Benta, com mãos calejadas, foi à feira e ouviu o nome de um comerciante que fazia viagens até Curvelo com frequência. Lia, sem medo, sorriu para homens que antes seguravam o olhar com desprezo e lhes perguntou o que lembravam daquela noite. As peças se alinhavam lento, como quem monta um quebra-cabeça de calado. Enquanto isso, na fazenda, uma surpresa fazia o coração das 3 moças tremer em silêncio. Lia sentiu um enjoar que não vinha só do sol forte. O medo antigo de ser tomada voltou com força, mas o exame mostrou o que ficou entre suspiros. Lia estava grávida. O quarto acendeu de uma emoção que misturava espanto, alegria e pavor. Lia e Augusto se olharam e, sem palavras, decidiram que aquela criança seria protegida com o mesmo rigor que salvou as vidas das mulheres. A notícia não podia vazar para a cidade.
Primeiro seria preciso garantir segurança, papel, nome e o julgamento que vinha. Augusto correu ao cartório e fez registro preventivo. Abriu conta poupança, deixou tudo pronto como quem arruma colete salva-vidas antes da tempestade. Enquanto a barriga de Lia crescia, a investigação também avançava. Recibos cruzados, fretes anotados, conversas de bêbados que disseram mais do que queriam. Padre Laurentino e o delegado Estevão passaram a ser aliados inesperados. A verdade encontrava apoios que a cidade não imaginava, mas nem todos se curvaram. Um influente fazendeiro da cidade tentou comprar silêncio e a ameaça voltou com mais cara e mais dinheiro. Então veio a noite em que a carregação foi flagrada. Homens com lona, caixas e a lista de embarque encontraram o ceifador do dia. Mas não foi Augusto quem chegou primeiro. Foi Lia, montada em relâmpago, com coragem que nasceu da fome de justiça, acompanhada por Noemi e Benta e por homens que se juntaram à causa. A cena foi de filme. Lamparinas tremendo, vozes surdas, o cheiro de terra remexida e o som de correntes arremessadas para selar vidas. Os que tentaram forjar embarque foram desmascarados com documentos, testemunhos e o caderno da casa que Augusto mantinha. O delegado prendeu os culpados e os nomes das famílias poderosas caíram na praça como telhas quebradas. A cidade teve que olhar para si mesma e engolir o próprio veneno. Muitos se calaram, outros vieram pedir perdão. No meio desse turbilhão, Augusto sofreu uma emboscada. Ao voltar da pedreira, sofreu um corte no ombro, sangue que escorreu como prova de que arriscar a verdade dói. Lia enfaixou o ombro com mãos firmes, e à luz da lamparina, aquilo que ambos chamavam de medo transformou-se em promessa. Se a vida queria guerra, faria amor e justiça juntos. A gravidez de Lia virou símbolo, mais que segredo. A menina que vinha prometia um futuro que a cidade poderia escolher honrar. Padre Laurentino batizou a criança ainda no ventre com bênçãos que mais pareciam ironia da sorte e promessa de proteção. Quando a menina nasceu, a vila inteira silenciou e depois chorou. Chorou porque a vida falou mais alto que boatos, e por aquela criança os olhos se abriram. Augusto e Lia batizaram-na com o nome de Esperança e colocaram no registro a assinatura que custara tanto suor. A fazenda passou a ser rota de ajuda para outras mulheres que buscavam segurança. Era o efeito dominó do gesto corajoso de um homem que escolheu pagar o preço da honra. Noemi abriu uma pequena oficina de costura e começou a vender roupas com seu nome. Benta vendeu verduras e levou alimento onde antes só havia rumor. A presença de Esperança fez com que histórias antigas fossem recontadas com outra voz. O passado deixou de ditar as sentenças, mas a vida é feita de ciclos. O grupo que havia sido preso apelou, tentou limpar nomes e a cidade teve de julgar de novo, agora com documentos e testemunhas. O tribunal foi tenso. Rostos que antes apontavam começaram a medir consequências e o peso da prova foi vencendo a força do dinheiro. Quando a sentença saiu, o veredito fez mais do que punir. Recuperou honra e queimou a maldade que comprava destino de gente. Arthur, agora livre do ódio, escreveu ao caderno da casa: "Quando a palavra vira papel, o mundo tem de calar a mentira." O tempo foi amansando feridas. As cicatrizes ficaram, mas elas serviam agora de lembrança de como se pode curar via coragem. Augusto e Lia construíram uma vida simples, mas cheia de sentido. Ateliê de Noemi na cidade, feira de Benta e a fazenda que agora era escola de trabalho honesto. A roseira que Augusto plantara cresceu e deu flores todo ano no dia do nascimento de Esperança. A vila marcou a data como dia de perdão e proteção. Padre Laurentino fez uma cerimônia para selar o pacto da comunidade em cuidar dos seus. E muitos choraram ao ver que o ódio vira lição quando enfrentado. Lia e Augusto tiveram o casamento que não precisava de festa grande, apenas da presença daqueles que lutaram ao lado deles. Foi na varanda, entre lamparinas e pão quente, que prometeram seguir juntos, não porque o amor fosse fácil, mas porque era escolha repetida todo dia. Com o passar dos anos, a história da fazenda atravessou gerações. Meninos e meninas ouviram na escola a narrativa de como papel e coragem devolveram nome a quem quase foi perdido.
Alguns velhos que antes gritavam no coreto vieram pedir desculpas em voz baixa e foram recebidos com o trabalho que prova mudança. A menina Esperança cresceu sabendo que seu nome era Aliança e não só esperança vazia. Aprendeu a costurar com Noemi, plantar com Benta e a montar com Lia. Quando adulta, ela resolveu estudar leis e voltou para defender mulheres que ainda precisavam de voz. A semente plantada deu fruto em defensoras. A fazenda virou centro de acolhimento. Dores antigas ganharam mãos que entenderam e transformaram o mundo ao redor. E Augusto envelheceu com a paz de quem pagou a conta certa para que outros não tivessem de pagar com a própria vida. Numa tarde de sol manso, ele escreveu a última entrada do caderno. O que começou em dor virou abrigo. Quem veio para julgar aprendeu a proteger. Lia e ele olharam a roseira em flor e sentiram que tinham feito mais do que reconstituir vidas. Tinham mudado um jeito de ser da vila inteira. A história que começou com suborno e sombra ensinou que o verdadeiro valor está em devolver nome e construir futuro com coragem. Se a sua pele arrepiou ao ouvir isso, deixe o seu like, se inscreva no canal e escreva nos comentários de que cidade você está assistindo, porque histórias assim merecem ser compartilhadas. Comente também o que mais te tocou: a coragem de Augusto, a força de Lia, a transformação da vila ou o nascimento de Esperança. Se quiser a continuação, com cenas inéditas, depoimentos dos personagens e roteiro para thumbnail emocional, escreva "Quero o capítulo seguinte" nos comentários. E se você acha que mais pessoas precisam ver como a verdade e o cuidado mudam destinos, compartilhe este vídeo agora com alguém que acredita em recomeço. Obrigado por chegar até aqui. Prepara o coração, porque a próxima história começa onde esta termina. No trabalho lento de quem escolhe a vida no lugar do medo. 20 anos se passaram desde que a menina Esperança abriu os olhos para um mundo que ainda cicatrizava das feridas da injustiça. Agora, com 21 anos completos, ela caminhava pela varanda da mesma fazenda onde um dia o medo se transformou em liberdade. O vento que soprava entre as roseiras trazia o cheiro de café passado e lembranças que o tempo não apagou, apenas guardou em silêncio. Augusto, agora com cabelos prateados e mãos marcadas de trabalho, continuava firme no alpendre, escrevendo no caderno da casa como quem grava memória na pedra. Lia, com o olhar sereno, carregava a sabedoria de quem venceu a dor pela persistência e não por milagre. Esperança cresceu, ouvindo ao pé da lamparina as histórias de coragem de seu pai e de sua mãe. Mas também aprendeu que a luta pela verdade nunca se encerra, ela apenas muda de rosto. Naquela manhã, o sino da capela de Santa Cruz do Veado tocou diferente, anunciando chegada importante. Uma comitiva de carros pretos subiu a estrada levantando poeira como prenúncio de tempestade. Do primeiro carro desceu um homem engravatado com o olhar de quem mede terras e não vidas. Atrás dele, um símbolo estampado na pasta brilhava como aço frio. Companhia União Global de Mineração. Eles não vinham apenas negociar, vinham exigir. O homem anunciou que o subsolo da fazenda escondia minério valioso e que, por decreto federal, toda a área seria desapropriada em nome do progresso. Augusto não se levantou, apenas fechou o caderno com calma e disse que naquela terra, antes de minério, havia sangue, lágrima e história registrada em papel e fé. Esperança deu um passo à frente com voz firme e apresentou a escritura consolidada por sentença judicial com cláusula de proteção ambiental assinada pelo próprio Estado 20 anos antes. O homem sorriu torto e disse que o mundo mudou e que documentos velhos não sustentam futuro novo. Mas atrás dele desceu um rosto conhecido e que fez o coração de Esperança parar de bater por um instante. Era Elias, seu amigo de infância, agora advogado. Da companhia
O mesmo menino que um dia dividiu pão e sonho com ela, na varanda da fazenda agora, vestia a gravata de quem serve ao dinheiro. Enquanto isso, na cidade as línguas começaram a ferver de novo, dizendo que a família de Augusto bloqueava o progresso que preferia flor à fortuna. Mas os antigos moradores lembravam do dia em que 3 vidas foram salvas naquele mesmo solo. Noemi, agora com cabelos brancos, começou a reunir testemunhas de outras regiões, onde a mesma companhia prometeu riqueza e deixou, e poeira e solidão. Benta, hoje respeitada como líder de cooperativa, trouxe documentos mostrando que a mata ali restaurada era abrigo de espécies raras, protegidas por lei federal. Esperança decidiu lutar, não só por herança, mas por memória. Ela viajou até a capital em busca de um juiz que tinha sido aluno de seu pai, nos tempos em que ele ensinava o valor da palavra. Na viagem de trem, recordou os dias em que Augusto dizia que liberdade tem cheiro e que quando tentassem arrancá-la de novo, ela sentiria o ar mudar. Ao chegar, foi recebida com olhares de dúvida. Alguns viam apenas uma moça do interior. Outros enxergavam a continuidade de uma história que nunca se calou. No tribunal, apresentaram provas de fraude ambiental, contratos escondidos e uma carta anônima de um funcionário da empresa revelando que a mineradora já sabia que a região seria destruída em 3 anos, deixando os moradores sem terra nem água. O juiz analisou cada linha como quem corta tecido com bisturi e, ao levantar os olhos, disse que aquela decisão tocava mais do que lei tocava o que define um povo. Enquanto isso, em Santa Cruz do Viado, um incêndio criminoso começou no galpão de farinha, sinal de que a guerra não era só jurídica, era também de intimidação. Augusto, com o ombro fraco, mas coração firme, correu com balde e fé, e as chamas foram apagadas pelas próprias mãos do povo que ele um dia salvou. Era a prova de que quem semeia respeito colhe proteção. De volta ao tribunal, Esperança fez sua última fala com a voz que não era só dela. Era de todas as vozes que um dia foram caladas. Ela disse que progresso sem alma não é avanço, é assalto, que riqueza verdadeira não é o que brilha debaixo da terra, mas o que floresce sobre ela, e que aquela fazenda era símbolo vivo de redenção de mulheres libertadas de um povo que trocou rumor por verdade e de um país que ainda podia escolher entre destruição e esperança. O silêncio da sala pesou como sino de luto, até que o juiz ergueu a mão e declarou que a fazenda seria reconhecida como patrimônio humano e ambiental da nação, protegida de qualquer exploração, por 100 anos. Ao ouvir 100 anos, Augusto sorriu com os olhos marejados, pois sabia que essa era a vitória que ele jamais pediu para si, mas sempre sonhou para os filhos dos outros. Esperança voltou para casa, sob o entardecer vermelho. Elias permaneceu na cidade, questionando suas escolhas e o vazio de servir a interesses que não deixam legado. Lia acendeu lamparina no alpendre e rezou em silêncio, agradecendo não pela sentença, mas pela certeza de que a história deles seria semente para muitas outras. Na última página do caderno da casa, Augusto escreveu com letra firme, como se gravasse para sempre no coração do tempo: hoje a justiça não venceu, apenas nos autos venceu na alma. Nos chamaram de obstáculo e viram que éramos raiz. Enquanto houver quem lute pela vida, haverá quem conte a verdade. E enquanto houver quem conte a verdade, haverá esperança. Se esta história tocou, você deixe seu comentário com a palavra esperança. Aperte o botão de gostei para que mais pessoas recebam essa mensagem. Inscreva-se no canal, porque a próxima história já está nascendo e pode ser a sua. Porque histórias verdadeiras não terminam, elas germinam. Enquanto o sol se escondia atrás dos morros e o cheiro de terra molhada anunciava a chegada da noite, Esperança caminhou até a roseira em frente ao casarão. As pétalas vermelhas tremulavam como se soubessem que aquele dia marcava o fim de um ciclo e o começo de outro. Augusto se aproximou devagar, apoiando a mão no ombro da filha, e disse com voz firme que não parecia nascer da garganta, mas da alma: agora o mundo sabe o que nós já sabíamos desde o primeiro pão e o primeiro copo de leite deixado na porta. Que quem escolhe
escolhe proteger, ainda que sozinho nunca está só. Na varanda, Lia colocou 3 cadeiras lado a lado. Uma para quem voltou, outra para quem lutou e a terceira para quem ainda vai chegar. Porque naquela casa, a história não é lembrança, é convite. Naquela noite, a lamparina ardeu alta como se o fogo conversasse com o tempo. E enquanto Esperança escrevia o nome da família no novo caderno da fazenda, as primeiras estrelas surgiram no céu, trazendo de volta a certeza que sustentou aquele povo por gerações. Que a dor pode ter começado tudo, mas é o perdão que decide como a história termina. Se você chegou até aqui, comente: eu escolho a esperança, para eu saber que essa história também tocou o seu coração. Deixe o like para o YouTube entender que histórias como essa ainda importam. E se inscreva, porque a próxima já está sendo escrita agora, e pode ser a que vai mudar a sua vida.